Tô escutando aqui. Nós vimos a relação ¿Pase? Controla. entre algumas passagens bíblicas. Tô escutando os dois, né? Atos Hechos 24, João Juan 16 y el modelo del santuario. Y lo que notamos es que la glorificación acontece en dos pasos. En el segundo y en el tercero. Y decimos que la glorificación en el tercer paso es la glorificación del cuerpo y en la glorificación del primer paso es del corazón. No estoy intentando sugerir que esto es algún tipo de estudio nuevo o cosas que no sabemos, pero la razón por la cual estamos mirando este pasaje es intentar comenzar a intentar entender cómo las parábolas funcionan. Y al mirar estos pasajes hemos notado como muchos de estos versículos son en realidad parábolas. Y a medida que entremos en nuestros estudios vamos a ver un poco más cómo las parábolas funcionan. Porque tal vez algunos de nosotros no entendemos cómo estos versos son realmente parábolas. Así que antes hicimos una suposición de que la palabra gloria es carácter. Y yo les pedí que ustedes fueran y buscaran alguna prueba para eso. Y alguien surgió con Mateo 5:16 y lo discutimos. Inicialmente algunas personas pensaron que ese texto no era un texto de prueba para gloria siendo carácter. Ahora sé que algunas personas no estaban aquí esta mañana, pero para aquellos que estaban aquí, ¿será que concordamos que Mateo 5:16 es un texto de prueba para gloria igual carácter? A pesar de que no sea un versículo primario para probar eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese versículo? Porque cuando dejamos la aula, yo me fui con la idea de que estamos de acuerdo. La hermana Juliana estaba acá. Bueno, di otro versículo. ¿Cuál fue el verso que di? La hermana Shimain. Êxodo 34. Verso 6, eu acho. Aquele que fala sobre ver a glória de Deus. Dá uma olhada na Bíblia. Así que mira ahí en la Biblia. Éxodo 33:18. Entonces miramos a Éxodo 33:18 y 19. Y Moisés le pregunta a Dios
que Él pueda revelar la gloria, que Él le revele su gloria. Y Dios responde mostrándole algunos atributos de su carácter. ¿Y cuáles eran los 3 atributos? Irmã Ana. Tá indo fora. Microfone. O nome dele, His name. El nombre de Él, Goodness. la bondad, eu tenho que olhar pelos que eu tinha esquecido. The other one. Misericórdia. Pode olhar. Misericórdia. It's great, greatest. His graciousness, Sua graça, Bondade. bondade. reject, Okay. read the verse. Goodness. Bondade. Goodness. O nome do Senhor. His name. bondad, su nombre y misericordia. This is verse 19. Então esse é o verso 19. Este es el verso 19. Is I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. I will be gracious, and I will show mercy. So we had his goodness, Ok, entonces his graciousness, and his mercy. tenemos su bondad, su gracia y su misericordia. We went to Ministry of Healing, Y después fuimos a Então a gente foi pro el libro Ministerio de Curación 464 and in 464 paragraph 1, e na página y en la página 464, parágrafo 1 ou 5, dependendo do aplicativo. 464.1 en inglés, we're supposed to have a clearer revelation of God's character. dice que debemos tener una clara revelación del carácter de Dios. Then she quotes this passage from Exodus 33. Então ela Y ahí ya cita ese pasaje de Éxodos 33. Êxodos 33. So she connected the glory and the character together. Então ela conecta Y ella entonces conecta os dois juntos. la gloria y el carácter, los une. And I don't know if we went, if we did any other passages. Did we do any more? Eu não sei se a gente fez outras Y no sé passagens, a gente si fez alguma hicimos algún otro versículo. Microfone. I don't think we did. mais. Não acho que a gente fez. Creo que no lo hicimos. Que a gente fez na aula. Como? A gente fez na aula de manhã. He mentions that he has more quotes. Ok, ok. Okay. So, does anybody else have any Bible quotes or Bible passages? Alguém mais? ¿Alguien más tiene algún Passagem pasaje bíblico textos, citações, o textos? Yeah. Bi- Glory is character. Bible is Spirit of Prophecy or We'll go with Bible. okay. Vamos primeiro com a Bíblia. Primero con la Biblia. Spirit of prophecy? Okay. So, I'll give a couple and then you can give me your ones. Eu vou dar para Ok, yo voy a dar un par y después me pueden dar los suyos. as de vocês. Acts of the Apostles, Atos dos Apóstolos, Hechos de los Apóstoles. 76, paragraph 4. em inglês, 457, parágrafo 4. 476, parágrafo 4. Em português, 322, parágrafo 5. Can you repeat it, please? 576. Ok, en español es Hechos de los Apóstoles HAP 460.5. Es un pasaje bastante claro, directo. First sentence. Vamos ler apenas a Entonces vamos a leer apenas la primera oración. Compita pra mim. Paragraph 4. 322. Ponto 5. 322. Mediante provas En medio de la prueba y la persecución, la gloria, el carácter de Dios se revela en sus escogidos. So
bastante Entonces direta. ella es bastante directa. Through trial and persecution, the glory of God is revealed in His chosen one. Ela diz que mediante provas e perseguições, Dice que mediante la prueba de la persecución, la gloria, el carácter de Dios se revela en sus escogidos. And when she says glory, she puts character in parentheses. Y cuando ella dice gloria, pone carácter entre esas barras, entre paréntesis. So this is the direct proof text to show that glory is character. Então esse é um Entonces es una prueba directa que muestra que el carácter es la gloria. Not good? Não, esse aí não é bom. And one more Y una más. Uma outra prova. is also Acts of the Apostles. It's 559, paragraph 1. Então é na página 559, parágrafo 1. Em português, 313, parágrafo 1. So she begins by talking about transformation. Ok, entonces Então ela começa este falando pasaje sobre en español transformação de caráter. She speaks about es Ela fala de HAP 446.2 y comienza hablando de Juan. says there may be marked defects in the character, Y dice, Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo, but when someone becomes a true disciple, mas contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, the power of God's grace changes them. o poder da divina graça transforma dice semejante transformación de carácter como la observada en la de Juan, Happens by beholding the glory of the Lord. es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir efectos nobles en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero hijo, un verdadero discípulo de Cristo, Change from glory to glory. el poder de la gracia divina le transforma y santifica. So if you just read the whole paragraph. Eu vou ler o parágrafo. Vamos a leer de nuevo. Uma transformação Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir efectos nobles en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina lo transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria hasta que llega a hacerse semejante a aquel a quien adora. My brother, what Bible verse is she quoting? Irmão, qual é o verso da Bíblia que ela está citando? Perdón, todavía no encontré la cita porque no sé bien cómo hacer para pasarlo en portugués a español. Faz a Okay. post. Oh, he said he can't find it. No encontré la cita todavía, Dijo que no la había encontrado. porque estoy con español y portugués tratando de ver cuál es la cita. Las referencias. The conversion. Claro. You don't have to see the software. Você não sabe como é que usa o software? Sí, pero como lo tengo en español, lo tengo que encontrar portugués, portugués se encuentra español. Y eso es lo que todavía no sé cómo. Like the problem is that it has in Portuguese, you need to convert to Spanish. Yeah, you don't have to do that. Não sabe como é que se faz isso? No. O sea, ahí me explicaron, estoy tratando de habilitarlo, digamos. Someone explained to him, and now he's trying to get used. Okay. So you just need to learn how to use Página the software. 446.2. Então você tem que aprender a usar esse Sí, software. sí. Por ahí, entonces. Sister Laura, Irmã Lara, you got Bible verse? você sabe qual verso que ela está citando? Eu não sei se tá lembrando que fala que ele transformação de glória em glória. Claramente She doesn't know very well, but it's that ¿Sabes qué versículo, Lara? Ella no sabe citarlo, pero sabe a cuál se refiere. I know it's that one, yes. eu sei que é esse, sim. Micrófono, mãe. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. 2 Coríntios 13, 18. 2 Corinthians 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Corinthians 3:18. Então vamos Entonces vamos a segunda de Corintios 3:18. 3, 18. 3.
Senhor são transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo poder do Espírito do Senhor. Who wants to have a go at doing this verse? Ok, ¿quién quiere hacer este versículo, intentar hacer ese versículo? My sister? Irmã? Cris? Good. Vai, microfone. So, have a go at reading this verse and tell us what it's saying. Então, uma tentativa ao ler esse verso e nos dizer o que é. Ok, una tentativa al leer este versículo. Tá, nós, na verdade, refletindo a glória de Deus, mas como um espelho, não muito claro. Meio que tudo, o espelho não passa 100%. Ok, entonces reflejamos la luz de Dios, pero no en un 100%. We reflecting the glory of God as to a glass, but not all things pass through the glass. Mas que de glória em glória, Okay, so say that little bit again. Pode falar essa parte de novo? What are we doing? O que nós estamos fazendo? Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces de nuevo? bom, o que é um pensamento, acredito que seja que nós refletimos a glória do Senhor como um espelho, eu entendo como não perfeitamente, não, como eu digo, porque um espelho não passa uma imagem perfeita como vai ser quando Não olha diretamente. isso. The glass can't Ok, el vaso A perfect image. no puede reflejar una imagen perfecta. So the glass cannot portray an image that is perfect. So The glass can't portray an image that is perfect. o espelho não pode transmitir uma imagem que é perfeita. Isso. El espejo no puede transmitir una imagen que es perfecta. Porque What image is it portraying? ¿Qué imagen está transmitiendo? a glória é do Senhor, então a imagem de Cristo que vai ser refletida. So the The image of so the, Ela é the perfeita. glass can't portray the image of God perfectly. Então, Entonces el vaso no puede transmitir transmitir a la imagen de Dios perfectamente. Sim, de uma certa forma, sim. Acredito. Is that what you say? certain level, yes. So just to make sure that I understand what you're saying. Eu só queria ter So certeza. what about the last part of the verse? Então, eu quis dizer da última parte do verso. Entonces, ¿qué decir de la última Nós somos parte del verso? transformados, de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu acredito que esse de glória em glória vai não sei. Okay. Sister Anna. Mano, Hermana Ana. Eu acredito que como segundo passo do processo de salvação, to believe that as a second step in the process of salvation. Yo creo que en el proceso de la salvación I want you to tell me what the verse is saying. It says nothing about second steps or anything. Não está falando de segundo passo, eu gostaria que você no, no está hablando sobre el segundo paso. Quiero saber qué es lo que el verso está diciendo. Exactamente sobre esa cuestión de la gloria. First or second step. Sí, pero no dice nada sobre primero o segundo paso. What the verse is saying. Solo decime lo que el versículo dice. nós vamos refletir Deus. Nosotros vamos a reflejar a Dios. We will reflect God. Anything else? Algo mais? ¿Algo más? Na verdade, ela vai ficando ainda mais perfeita. But it's getting En realidad, ella va quedando cada vez más perfecta. more and more perfect.
Entonces vamos a reflejar a Dios more. cada vez más y What más. is Miles? Anything else? How Miles? ¿Algo más? That's what the verse says. Yeah, it's okay. There's none more in the verse. É isso que eu tô perguntando. Não tem nada mais no verso? No hay nada más en el verso. Só estou perguntando. Isso acontece pelo Espírito do Senhor. And that happens by the Spirit of the Lord. Y esto pasa acontece por causa del Espíritu del Señor. No more every time I ask it. Okay. Summarize what you understand in verses, all the bits that you know. Ok. Resumo que você Resuma- entende do verso. Resuma lo que crees entendés del versículo de nuevo. Nós refletimos a Deus, We reflect God. a glória de Deus. Nosotros reflejamos el carácter, la gloria de Dios. Só que a gente vai aumentar, nós seremos transformados mais e mais. But we are Solo que vamos a ser transformados más y más. more and more. E isso acontece pelo Espírito Santo. And that happens by the Spirit. Y eso acontece por causa del Espíritu Santo. That's it. ¿Qué es eso? ¿Eso es todo? Irmã, Mi hermana Jessica. Como nós vimos, glória significa graça, bondade, misericórdia. So as we saw, Como vimos, gloria significa grace, gracia, misericordia y bondad. E nós vamos refletir isso, nós vamos refletir isso da imagem de Cristo. and Y vamos a reflejar eso reflect this by the image of por Christ. la imagen de Cristo. E como minha irmã falou, que eu não tinha percebido, As Anna has said, and he didn't realize before, através do Espírito do Senhor. that's Y, by the Spirit of the y Lord. eso es a través del Espíritu del Señor. So when you translate, but make sure it gets translated right. Just want to make sure. Did you say we get transformed by Christ? Você disse que a gente é transformado Dijiste que somos transformados por Cristo, I don't think you were saying it that way. So it got translated. foi traduzido porque creo que no lo dijiste de esa forma, pero fue traducido así. A semelhança de Cristo, in his Likeness, vivendo o cristianismo. a semejanza de Cristo, Christianity. viviendo el cristianismo. Into Him. Nós vamos ser Entonces vamos a ser transformados a a ser como Él. Yes. Sister Rose? Hermana Rosy. Just tell us what the verse says. As much information as you can see from the verse. Decinos lo que el versículo dice, toda la cantidad de información que puedas sacar de ahí. Not missing information. Todavía hay mucha información que falta. Aqui diz que todos nós, Aquí dice que todos nosotros, com o rosto descoberto, an open face. Yeah, you can't do that. Você não pode fazer isso. I don't want you just to read the verse piecemeal. Não é que é pra no quiero que você ficar lendo leas las partes del versículo. for interpret. You have to tell me what you think the verse means in your own words. Você tem Tenés que decirme lo que palavras pensás você que acha el versículo significa en tus propias palabras.
Estamos todos reflejando el carácter de Cristo. Teremos a mesma imagem que Cristo. Y tendremos la misma imagen que Cristo. Como pelo Espírito do Senhor, eu não sei entender se é como o Espírito Santo, igual ao Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, mas eu sei, lendo aqui, mas eu sei que é através do Espírito Santo. So this last portion. Entonces en esta última porción es, no sé si es a través del Espíritu Santo. Pode dizer de novo? Como? Porque fala Não, a última frase que diz como como pelo Espírito Santo, está na minha Bíblia. Então, eu sei que é através do Espírito Santo agindo em nós. the Holy Spirit acting in us. Okay. So, let's start looking at some of these words. Vamos começar a Ok, olhar. vamos a comenzar a ver algunas de estas palabras. In the English it says glass. En el inglés dice, Esse espelho. en español, bueno, en inglés dice espejo, Reflection. en portugués dice reflexión y en español dice espejo. Okay. And glass is mirror. So in the Portuguese, En portugués, perdón, dice it tells you that this is a mirror. que es un espejo. Isso é um espelho. So there's a mirror, Então existe esse espelho. Entonces hay un espejo. Sister Sheree, what are you doing with this mirror? ¿Y qué estás haciendo con ese espejo? Ah, o óleo. Microfone. Micrófono. A gente contempla. Nosotros miramos. So here's this person, Então aqui existe essa pessoa and they're looking e eles estão olhando at the mirror. para o Entonces acá hay una persona y esta persona está mirando al espejo. But Maurice, tell us something more about the person. Hermano Maurice, decinos algo más sobre la persona. Alguma coisa mais sobre essa pessoa. Brother Maurice? Maurice? Yeah, I mean Brother Maurice. Only. Apenas irmão. Solamente el hermano Maurice. Unless you're translating it into French for him. A menos que você esteja traduzindo. Salvo que le estés traduciendo al francés. La pregunta, no la respuesta. So we should be looking. Então todos nós deveríamos estar olhando. We've established Todos there's a deberíamos mirror, estar mirándolos Estabelecemos que existe um espelho. and we're looking in the mirror. Nós estamos olhando. y estamos mirando al espejo. Tell us something about us. Então isso nos diz algo sobre nós. Y eso nos dice algo sobre nosotros. Perdón, decirnos algo sobre nosotros. Okay, so the mirror shows us who we are. O espelho mostra quem nós somos. Ok, el espejo muestra quiénes somos. About the mirror, Então você está me dizendo sobre o espelho. Entonces me estás diciendo sobre el Eu quero espejo, que você diga pero quiero que diga algo, que me digas algo sobre nosotros. Nous sommes transformés par l'image qui est dans le miroir. We are transformed by the no, what? No. that's the wrong answer. Essa é a resposta errada. Are you reading French or English? Você está lendo na Bíblia em francês ou em So, inglês? so the problem is like you can say no. Ok, ¿estás leyendo en francés o en inglés? Então, Ok, el problema es que a veces yo digo que no, pero depende de lo que la Biblia dice. no francês é transformar. Entonces en francés es transformar. Okay, anyone else? Alguém mais? Brother Gabriel. Irmão Gabriel. Hermano Gabriel. Now, at some moment, we're looking into the glass with an open face. Okay, does it say that in your version? Yes. Diz que estamos olhando para o Dice que estamos mirando al espejo con una... Rosto descoberto.
con el rostro descubierto. Okay. So Brother Maurice, tell us what that means. That was the bit that was missing. Então, irmão Maurice, nos diga o que é que isso quer dizer. Essa era a parte que estava faltando. Esa es la parte que faltaba. Just in that simple picture. Simplesmente com Simplemente en esa figura. It was open face. What would that mean? O que quer dizer com a face aberta? ¿Qué quiere decir con rostro descubierto? With a clear vision. Con una visión clara. So when you say clear vision, Então, quando você diz Entonces, uma cuando visão clara, decís una visión clara, I could do it this way. If you had a pair of glasses, tal vez lo puedo hacer así, de esta forma. Si tienes un par de lentes, but they were sunglasses. pero si fueran lentes de sol, So if they were darkened, si ellos fueran oscuros, you had a covering over your head, o tuvieras el rostro cubierto, un velo, then you wouldn't have clear vision. entonces no tendrías una visión clara. So the way you're looking at this mirror Entonces la forma en la que estás mirando este espejo is your eyes are fully open. es que tus ojos están completamente abiertos. You okay with that? ¿Está bien eso? So we're looking at this mirror Entonces estamos mirando este espejo with clarity. con claridad. clareza. With your eyesight, you could, whatever you're looking at, you can see clearly. Então, o que quer que você Lo que sea que estés mirando lo puedes ver con claridad. vai ver de forma clara. But we all, with open face, beholding, as in a glass, the glory of the Lord. Mas todos nós, com cara descoberta, Pero todos nosotros con rostro descubierto, So, I don't know if you have the equivalent. contemplando como un espejo la gloria del It Señor. says as. En el español dice como. So, como. to me, this is one of the important words in this verse when it says as. Para Dice, mim, essa é uma das para mí es una de las palabras importantes cuando dice como, contemplando When you como, compare two things, porque dos cosas son comparadas. looking at, ¿Qué estás mirando? Você está olhando. Glory, Espelho. the mirror. you're looking at the mirror. Estás mirando al espejo. O espelho. That's what you're looking at, the mirror. É aí que você está olhando, o espelho. We, with clear vision, are looking at the mirror. Nós, Con una visión clara, estamos mirando al espejo. So when you're looking at the mirror, Então, quando você está olhando para o espelho, Entonces, what cuando does it miramos look like? al espejo, ¿a qué se parece eso? like you. Okay, so it's like you, but in the passage. Sim, é igual você. Que es igual a ti, pero en el pasaje, en el versículo. So it's like the glory of God. É como a glória de Deus. You okay with Es that? como la gloria de Dios. Concordo com isso? Eu creio que o espelho I believe- o texto. Fala de novo para o microfone. Oi? Fala, começa do zero. Não, o texto é um pensamento meu, mas o texto está nos dando a entender quando fala com o rosto descoberto. It's saying, when it says with an open face, Da ideia de Cuando que dice con rostro descubierto, nós somos o espelho. we are yo lo que veo es que nosotros somos el espejo que está ali. y no una persona que está mirando para un espejo. the mirror. So when we're the mirror, Então nós somos o Entonces espelho. nosotros somos el espejo. what does the word behold mean? Então o que é que a palavra ¿Y qué significa la palabra significa? contemplar? O refletir. Então, mas todos nós com o rosto descoberto, assim, um espelho descoberto, vamos dizer assim. It's open mirror, not a face mirror. No, I just asked what does the word behold mean? O que que No, yo lo que significa a pregunté es qué significa la palabra Então, a gente vê uma pessoa, Behold does mean ¿Qué significa alguém, la palabra contemplando? é um problema de tradução. Okay, so I don't think it's a problem with the Portuguese translation. Ok, no sé si es un problema con la traducción al portugués, a tradução em português, But the word behold doesn't mean reflect. mas a palavra pero la palabra é contemplar. contemplar no significa reflejar, Look. significa mirar. mas eu vou continuar para ver se tem. Para Só para
Contemplar. Como espelho a glória do Senhor. Sim. Aí não tá certo. Deixa eu ver aqui. É porque Contemplando como um espelho. Sim. Como um espelho. Contemplando aqui. Ah, como em um espelho. For now, it's just like Então, é como se a gente visse um objeto completando a face de Cristo. it's like if we were seeing Es como si estuviéramos viendo decoding un objeto, A glória. la gloria de Dios. Palavra contemplar para um objeto, não sou muito bem, mas esse the word behold for an object. La palabra contemplar para el objeto no, eu confirmo um pouco que ele reflete a imagem. Ele reflete a imagem de Cristo. De alguma maneira, quando ele contempla. Não é isso? pero cuando él contempla refleja la imagen Exato. When del the Cristo. object is reflecting, it's contemplating the image. Então é esse reflexo. I need to stop you. Eu preciso parar. Preciso pararte ahí I don't fully actually understand what you're saying. porque no entiendo lo que estás diciendo. Você está dizendo. I don't know if it's the translation in the Portuguese or how you're just reading the Portuguese. No sé si es la traducción del portugués o cómo estás leyendo el portugués, But you said the person is the mirror. pero dijiste que la persona es el espejo. At least in the English, it doesn't read that way. Por lo menos en el inglés no se lee de esa forma. There's a person who's looking at a mirror. En inglés dice que hay una persona mirando a un espejo And they're two separate things. y son dos cosas separadas. So I guess someone else will have to tell me, is that how it reads in the Portuguese? Eu acho que Entonces, alguien más me tendría que decir si esa es la manera que se lee en portugués. If you translate it literally from Portuguese into English, it would read like that. But we, all of us, with a discovered face, an unhealed face, reflecting like a mirror the glory of the Lord, are transformed from glory to glory in the same image. Okay, so it's actually conveying exactly what he's saying. It's how it reads in Portuguese, which is very different from English. Okay. It's not something. Ele falou que tá Gabriel lendo leu o o verso. Que Gabriel leyó el versículo y dice que sí, en portugués está diferente del inglés. Da a entender la idea que la persona es el espejo. O espelho quando reflete a imagem de Cristo, The mirror, when it reflects the image of Christ, Cristo tem que estar olhando no espelho. Christ is the one looking at the mirror. Cristo es el que está mirando al espejo. Posso, quem não? Hã? Eu posso refletir outra imagem não, diferente de quem olha. Eu não posso, olha, o espelho não reflete algo que não está na frente dele. Sim. El espejo. Então só pode ser o Cristo, sim. Mas não vou digerir, desculpa. Não vou conseguir trazer, não. He asked for forgiveness. He's saying he will digest it. He said that the mirror has to reflect what is in front of it. Él dice que el espejo tiene que reflejar lo que está enfrente de él. Christ must be in Si front el of the mirror. espejo But he said he asked for forgiveness for está reflejando la imagen de Cristo, entonces Cristo tiene que estar enfrente del espejo. You don't have to ask for forgiveness. We don't run a task like that. Everybody has to make their point. Não precisa que Quien no precisa pedir perdón en una habla como está, todo el mundo tiene que emitir su opinión. Tengo una pregunta. Mi versión está como en inglés, en español se ve como se ve en inglés. Pero lo que yo entiendo es que es como un paralelismo, ¿sí? Como que hay un paralelismo. What I understand is there is a parallelism in there. De ver como en un espejo, ¿sí? Pero lo que se está viendo, por lo que yo tengo, es Of seeing as
Entonces tienes dos cosas que se están mirando. So you see two things. Entonces ves dos cosas. You A ti. and Yeah, the glory of God. okay, so I'll say God. Então vou dizer Deus. So you and God. Ok, entonces vos y Dios. And you're looking at each other. Y se están mirando el uno al otro. Brother Matthew? Irmão Matias, Acho importante que, na verdade, no inglês não diz espelho. Eu entendo. it's important to note that in English En inglés no dice espejo, yo entiendo. Diz tipo, glass, que é um vidro, um cristal. it's a glass, like a crystal. Dice vidrio, que es como un Não é algo cristal. que reflete, eu acho. It's not something No es algo que refleja. É diferente. So it's like this. I think. Então algo como isso. Entonces es como una botella. Okay, so if you go to the English Se você for Ok, entonces si fuéramos al inglés and look up the word glass, y viéramos la palabra vidrio, it says mirror. dice que es un espejo. Espelho. So it is translated correctly in Portuguese. It's mirror. Entonces en portugués sí, realmente está traducido correctamente, es un espejo. Just try and get the other people. Okay, sorry. Eu vi a sua mão, só tô tentando pegar as outras pessoas. How many things can you see? Ok, ¿cuántas cosas conseguís ver, mi hermano? Brother here said two. It's you and Jesus. Acá mi hermano, él dijo que son dos, tú y Jesús. So there's no mirror. Então não existe espelho. Concuerdo, entonces, ¿no hay espejo? Eu tem um versículo de Salmos que eu li, que read Salmos, que o Senhor, ele nos dá graça, ele vai chega um ponto, né, que eu pelo que eu entendi, ele nos dá graça e glória. E no caso é grace and glory. E nesse mesmo versículo eu tentei identificar e verifiquei que essas duas coisas são a glória seria como se fosse uma armadura. Yo estaba viendo un versículo en Salmo que decía que la gloria era como una armadura. Okay, so is there a mirror? Ok, entonces, ¿hay un espejo? So list the objects. There's you. Ok, entonces, hace una lista con los objetos. ¿Estás vos? Lista eles. Eu, o espelho, Yo el espejo, do Senhor. yo el espejo y el Señor. So there's three. Existem três. Entonces hay tres. Entonces no concordás. Right? Yo veo tres. What are the three? Quem são os três? ¿Cuáles son los tres? Nosotros, el Señor y el Espíritu Santo. So there's no mirror. Ok, entonces no hay espejo. Yes, there is a mirror. So there's four. Entonces hay cuatro. No, 4 objetos. Three. List the three. You, Christ, and the Holy Spirit. Nosotros, Cristo y el Espíritu Santo. Mirror. E o espelho? ¿Y el espejo? El espejo está reflejando a Cristo. Mirror Christ. Mas a pergunta é, o espelho é Cristo? ¿Pero el espejo es Cristo? Sim. Okay, so there's no mirror. Então não existe espelho. It's just Christ. É só Cristo. Existe espelho com a imagem de Cristo?
hay un... Yeah, but all I want to know is an image is not the real thing. La imagen no es una cosa real. Imagem não é uma coisa real. This is not Nebuchadnezzar. Isso não é Nabucodonosor. This is image. Isso é uma imagem dele. An image is not the same as the original. Una imagen no es lo mismo que el original. So if you want to make the mirror Christ, you can. Se você quiser fazer o espelho ser Cristo, você pode. Entonces, si quieres que el espejo sea Cristo, podés. Pero si lo haces, haces que el espejo sea la imagen, entonces son dos cosas distintas. Image means copy. Imagen significa copia. So which one you want to go for? ¿Cuál de las dos elegís? Don't read it. Just tell me the answer. É para ler. No lo leas, solo decime la respuesta. Dizendo, se eu reflito a glória do Senhor, If I reflect a the glory glória of the Lord, do Senhor é o caráter de Deus, de Cristo. the glory of the Lord is the Então é Christ. Cristo. So it's Christ. Okay, so there's no mirror in this verse. Então, Ok, no hay espejo entonces en este versículo. Okay, Brother Gabriel. No. Gabriel. Ok, hermano Gabriel. Even if the word glass or mirror is actually in the text, even Aunque if la the palabra word mirror espejo está aquí en el actually here present, presente en el texto, Esteja aqui presente. don't get me wrong, but I would say it doesn't make too much of a difference. Não faria muita no me malinterpretes, pero no haría mucha diferencia, Change that is taking place. porque es sobre el cambio que está aconteciendo. da mudança que está acontecendo. And the mirror is only the means by which we can perceive the change that is taking place. Y el espejo es simplemente el medio por el cual podemos entender el cambio que está aconteciendo. We would still be changed. Entonces, si no hubiera espejo, aún así seríamos transformados. Pero ahora que existe un espejo, podemos ver cómo el cambio está aconteciendo. I don't know if I misunderstood you. No sé si te malentendí. I thought you said that the transformation happens by looking at the mirror. Pensé que habías dicho que la transformación acontecía al mirar al espejo. If you didn't have the mirror, Entonces, si no tuvieras el you espejo, wouldn't get transformation. no serías transformado. Or if you said the mirror is something that it's not, O si dijéramos que el espejo es algo que no es, O espelho é algo que não é. then also you wouldn't get transformation. You have to know what the mirror is. Então, entonces Work. tampoco tendrías transformación. Precisas saber qué es lo que es el espejo para hacer esa obra. But I eu não would lembro say, se eu disse isso. I would say the transformation takes place by the assistance of the Spirit. Yo diría que la transformación acontece por el Espíritu Santo. Acontece, mas é pelo Espírito. So if you didn't look at the mirror, you'd still get the transformation. Então, se Entonces, você si, não olhasse para o espelho, você... si no miras al espejo, todavía así no podría ser transformado. Todavía sí podrías, aún así podría ser transformado. Sí. The mirror is redundant. Entonces el espejo es redundante. No es necesario. Ele não faz nada, nem fez nada. It's a useful means to illustrate what is taking place. Es un medio útil para mostrar lo que está aconteciendo. ¿Qué, hermana Lara? Eu acho que a questão do espelho é que ele reflete, a gente não olha diretamente para Deus. So the thing with the mirror is Para mí es que el espejo, nosotros no miramos directamente a Dios. A gente olha uma imagem, Miramos una imagen. into an image. o que está nessa imagem? ¿Qué es lo que está en esa imagen? A glória do Senhor. La gloria de Dios. Então a gente olha o caráter dele, mas não diretamente. Entonces miramos su carácter, pero no directamente. Como Moisés não pôde olhar diretamente. Así como Moisés no puede verlo directamente. Mas é uma imagem, acredito que perfeita, Pero es una imagen creo que perfecta. mas não é diretamente. Eu acho que talvez não é original. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não está olhando para Deus, porque você pode ler a Bíblia e não para Deus. It's not the original. When we look at the
Entonces no es el original. Cuando miramos en la Biblia, no estamos mirando a Dios, pero podemos encontrar a Dios. A gente pode não porque você pode ler a Bíblia e não encontrar Deus. Because you can read the Bible and you may not find God. Entonces, puedes mirar la Biblia y no encontrar a Dios, o la naturaleza y no encontrar a Dios. Mas você também pode olhar e encontrar a glória de Deus através da natureza. Pero puedes encontrar la gloria de Dios como en un espejo, no mirarlo directamente. Entonces hay un espejo. Não, eu acho que ajuda a responder a questão de se existe ou não um espelho se a gente lê os versos anteriores. Creo que ayuda a responder si existe o no un espejo si miramos en los versículos anteriores. Só isso. Solamente, solo eso. Você tinha as suas mãos levantadas. Chris, ¿habías levantado tu mano? Porque me quedé pensando en lo que la hermana Lara dijo. Mas seria outro versículo, não seria o mesmo. Então, talvez pode não valer, não ser bom agora. Sería otro versículo. ¿En este capítulo o en otro lugar? En Corintios 13, 12. No me importa hacer eso. Y no me importa mirar los versículos que preceden. Pero lo que encontramos que pasa, si podemos obtener un modelo de este versículo que parezca encajarse en lo que la oración diga, podríamos hacer un poco de acting, un teatro. Entonces escribir una historia sobre eso y después ir a los versículos que están atrás y después a otro pasaje, y cuando hacemos esas cosas y cuando vemos cómo impactan tu historia, si esos otros pasajes hacen que tu historia sea humillada, entonces tu historia era errada. Pero el problema es que creamos historias desde otros versículos y se torna muy difícil verificarnos. Entonces dice con el rostro descubierto. Entonces si fuéramos al versículo 13, ahora yo dije ojos con lentes, pero ustedes no vieron nada de ver cuando le pregunté a Maurice lo que eran. Él estaba haciendo algo así, algo que cubría tus ojos. Como que en el versículo 13. A veil. Es como un velo. Entonces él por eso decía que en otros versículos
eso comienza a ser explicado. Mas o problema Pero el problema que encontrás es que podemos hacer estas comparaciones que Pablo está haciendo. uma comparação uma ao lado da outra. But it still doesn't mean when you get to the verse that you'll be able to give a nice picture or story of what this verse is teaching. Pero eso todavía no significa que podemos dar una historia correcta de lo que esto está diciendo. So, let me tell you how I approach it, because we're getting quite a long time in this verse now. Ok, permítanme decirles cómo yo miraría este versículo, porque ya pasa bastante tiempo. Quiero sugerir que tenemos tres cosas. You, the mirror, and God. Tú, el espejo y Dios. The Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. Remember what the Holy Spirit is here. Recordemos lo que el Espíritu Santo es aquí. Remember we said God through the Holy Spirit directs men. Lembre-se que a gente disse que Deus através do No, recordemos que dice que Dios a través del Espíritu Santo dirige a los hombres. Ese es el párrafo 2. And then in paragraph 3, Y después en el párrafo 3 it just says God straight to man. Então no parágrafo dice Dios y pasa directamente al hombre. In this one it doesn't say men, it says servants. Porque en esta acá no dice hombres, dice siervos. Servants and humans. Entonces son siervos y humanos. And in this paragraph it misses the work of the Holy Spirit. Então nesse Y en este párrafo se salta la obra del Espíritu Santo. The Holy Spirit is the mechanism by which you get from God to us. El Espíritu Santo es el mecanismo por el cual salimos de Dios y llegamos a nosotros. Entonces en el verso 18, The story that we're going to have a história que nós vamos ter la historia is going to be directed by the Holy Spirit. que tenemos todo va a ser dirigida por el Espíritu Santo. So, let me suggest this. Então deixe-me sugerir. Permítanme sugerir esto aquí. From the top. Voy a mirar desde arriba. So, this mirror Entonces este espejo está aquí. and this is you Y está aquí, sos tú. and you're looking Y estás mirando forward. para adelante. So that's your head. Entonces aquí es tu cabeza. So, if you looked here, Entonces si miras aquí, what would you see? ¿qué verías? You'd see a reflection of you. Verías un reflejo de ti mismo. Yeah? But what about if you stood to one side? Pero ¿qué pasa si miras para el costado? So you're not here, Entonces no estás aquí, here estás aquí, at an angle. con un ángulo. Sorry, I don't have to do it eye. I'll do it this way. I do a pair of sunglasses, a pair of glasses. Eu vou fazer par de óculos aqui. Voy a hacer un par So you're de looking this way. lentes aquí. So you've all done high school physics. Entonces todos hemos hecho físicas What can you see now? del colegio. ¿Qué podemos ver ahora? You can't see yourself, can you? No puedes verte a ti mismo. Você mesmo, você pode? It's going to reflect this way. Vai te refletir para aquela. Va a reflejar para este lado, entonces no ves nada. Nada. Yeah? But if there was someone standing here, Pero si acá había alguien, Pé aqui, say like Christ, como se dizer, vamos a decir que es Cristo, what would you see now? ¿qué es lo que verías ahora? You see Christ. você veria Cristo. You wouldn't see yourself. No te verías a ti mismo. So the more you look at this mirror, Entonces cuanto más miras este espejo, the more you see Christ. más ves a Cristo. By beholding Ao contemplar, Y al contemplar, no a Cristo, sino que al espejo, you see him, lo ves, and the more you look at him, y lo más que lo ves, você olha para ele, the more you become changed from glory to glory. más te transformas de gloria a gloria. And that the whole power is coming from the Holy Spirit. Y todo el poder viene del Espíritu Santo. do Espírito Santo. So this mirror Entonces este espejo has Jesus here. tiene a Jesús aquí. But is that the real Jesus? Pero es el Jesús real. Esse é o Jesus real. It's not, it's just a reflection of him. No, es simplemente un reflejo. Simplesmente o reflexo dele. But it's an exact copy. Pero es una copia exacta. So I think you have three elements here. Entonces yo creo que tenemos tres elementos aquí. It
dice Dios, bueno, nosotros vamos a decir que es Jesús, and then you've got a mirror and you've got yourself. y tenés un espejo y tenés a ti mismo. So I'm saying, if this model is correct, Entonces yo digo que si este modelo es we've got correcto, a story that works in real life, tenemos una historia que funciona en la vida real we'll conceptualize it, y todos la podemos conceptualizar. get a mirror, we could do this. Si agarramos un espejo podríamos hacer esto. Y lo que harías ahí, You go to the verses before iríamos a los versos anteriores and see if that works. y veríamos si eso funciona. See if Paul is talking about this model. A ver si Pablo está hablando de este modelo. And I'm pretty sure if you did that, Y yo creo que si hiciéramos eso, you'll see that it's correct. veríamos que es correcto. Because there are a group of people who are doing this. Porque hay un grupo de personas que están haciendo eso. Están mirando al espejo And they're seeing Christ, y están viendo a Cristo. but like Moses, there's a problem. Pero como Moisés hay un problema. What's the problem? ¿Cuál es el problema? They've got a veil. Tienen un velo. And if you've got a veil, Y si tenés un velo, what can't you see? ¿qué es lo que no puedes ver? The reflection properly. El reflejo Therefore, it propiamente. can't be transformed properly. Y de esa forma no puede ser transformada apropiadamente. So I think you all heard what Sister Laura said. Entonces yo creo que todos escucharon lo que la hermana Lara dijo, She told you what the mirror was. porque ella dijo lo que el espejo era. Sister Shemaine, what did she say the mirror was? Or do you know? O que ela disse, irmã Shimene, que era o miro. ¿Qué dijo ella que era el espejo? La Bíblia, a natureza. The Bible. La Biblia. A Bíblia e a natureza. E aqui a gente está na Bíblia. So she said nature as well, but it's the Bible. Ela disse também Ella dijo la naturaleza también, pero es la Biblia. So would you all agree that this model, even if it's not what the verse says, that this is the correct model, this is what we do? Entonces todos concordamos que este es un modelo correcto, aunque no sea lo que el versículo diga tal vez. Even though this may not be what the verse teaches, do you agree that this model is correct? Aunque no sea lo que el versículo enseña, ¿concordamos que ese modelo es correcto? None of us see Jesus, do we? Ninguno de nosotros vemos a Jesús, ¿lo vemos? The only way you know Jesus is through the Bible, La única forma en que lo conoces es a través de la Biblia. and you all believe the Bible is the Word of God, Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, in the sense that it's a reflection or an exact copy of who Christ was. en el sentido de que es un reflejo, una copia exacta de quién Cristo es. So what I want to encourage us to do, Entonces lo que quiero que quiero darnos coraje when we read, para que cuando leamos try to having a verse, a picture word or a story that you could explain to someone in a really simple way. intentemos obtener en el versículo una figura, una historia que podamos presentársela a alguien de una forma correcta, And then once simple. you have something, then you test it. Y una vez que tengamos algo, entonces lo probamos, lo verificamos. The advice we got, test it with the verses before, Como los versículos que están antes, because Paul's doing a back-to-back comparison of the Jews and the Christians. porque Pablo hace una comparación entre los judíos y los cristianos. Os judeus e os cristãos. It's very easy Es muy fácil to take this verse. tomar este versículo We're supposed to be reflecting Jesus, y decir que deberíamos reflejar a Jesús and therefore there's only two people. There isn't a real mirror; it's a pretend mirror. y Então, dessa forma, não existe, só existem duas pessoas. solo existen dos personas, no existe un espejo. Duas pessoas e é um espelho de mentirinhas. Because what we tend to do is we tend to overcomplicate what the words are saying. Porque lo que estamos inclinados a hacer es complicar lo que las palabras están diciendo. Lo voy a decir de una forma horrible. We tend to spiritualize things away. Tendemos a espiritualizar las cosas. And one of the rules of parables Y una de las reglas de las parábolas, is you're supposed to try to stick as closely as you can to the natural. y lo que
la regla de la parábola es que debes apegarte a las cosas como son en lo natural, everyone could see it. como para que todo el mundo lo pueda ver. And then this would explain the spiritual experience or the phenomena that we're trying to understand. Y eso podría explicar el fenómeno que estamos intentando entender. So we're not going to do it in class, but if you're inclined to, Entonces no lo vamos a hacer en clase, pero si tenés la inclinación, check the verses that come before this. It's the last verse in the chapter. chequeen los versículos que están antes. Os versos que vêm anteriormente, esse daqui é o último verso no capítulo. You might even have to go to the next chapter. You have to check. Tal vez tenés que ir también al siguiente capítulo. E verificar também. But what verse did you give us? 1 Corinthians? ¿Y cuál versículo nos diste? ¿Primera de Corintios? 13, 12. And there was another one that someone said, and I said it was saying. Y también había otro Havia outro que alguien dijo. estava dizendo a mesma coisa. Qual verso foi esse? Correct? I can't remember if it was in the morning or was it connected to this one. No me acuerdo si era de mañana o fue ahora. Oh, that was that one. Yes. Okay. Sorry, I forgot. So if you check, I haven't looked at this. Check 1 Corinthians 13. Check the other verses that are connected to this one, and see if this model works. Chequemos los versículos y veamos a ver si el versículo, si este modelo que construimos funciona. Verifiquem se esse modelo funciona. So what I want to say is I haven't looked at those verses in any detail. Lo que yo quiero decir es que no he mirado esos versículos en detalle, Detalhe, muitos detalhes. The ones that Brother Ever gave and the ones that my sister gave. los que la hermana Ever dio y los que mi hermana dio, But I have confidence, pero tengo confianza, not that I can read the verses properly, no de que puedo leer el versículo, but I have confidence that this methodology works. pero tengo confianza de que esta metodología funciona. You get the verse into a story that makes sense, common sense. Que si agarramos la historia en un versículo que tenga sentido, You don't turn the mirror into another person. entonces no agarrarías ese espejo y lo transformarías en otra persona. Verses will agree with this model. Entonces estoy bastante seguro de que todos estos versículos concuerdan con ese modelo. Y si hicieras un estudio y descubrieras que sí concuerda, podrás estar 100% seguro de que es correcto. But I guarantee you, Mas eu garanto a você, if you approach Pero it yo garantizo a different way, another way, que si lo abordamos de otra manera, abordar de uma forma diferente, de uma outra forma, which is just basically proof texting or comparing other verses, que es básicamente texto de prueba, comparar com outros textos, you'll never have I think it's very difficult to be certain that your understanding is 100% sure, 100% correct. creo que es difícil consiga llegar a un punto en el que estemos 100% seguros de que estamos 100% correctos. Yo lo voy a decir de una forma diferente. I think this picture that we've got is correct. Yo creo que esta figura aquí, esta ilustración que tenemos es correcta. And if it is, you have your first witness. Y si lo es, tenemos nuestro primer testigo. primeira testemunha. Then you just have to go somewhere else to confirm it. Entonces, solamente precisas ir en otro lugar para confirmar eso. In other places, Pero si empezamos a ver otros lugares, or you're sure what the verse is teaching you, antes de que estés seguro de lo que el versículo enseña, you'll never be certain that you're correct. nunca vas a tener la seguridad de que estás en lo correcto. Y como ya lo hemos discutido, The worst scenario is that you have a mistake and you'll not notice it. el peor escenario es que Quando você tem erro, cuando tenés un error y no lo notas. Now, the reason why I want to labor this point Ahora, la razón por la cual quiero elaborar sobre este punto, o por la cual elaboré, elaborei esse ponto. I'm not sure how much all of us know. I think we've had different levels of understanding. no estoy seguro de cuánto cada uno de nosotros entiende, Sabe? Mas eu acho que cada de nós tem diferentes níveis de conhecimento. But when you go to the book of Daniel, pero cuando vamos al libro de Daniel, this mirror
este espejo es mostrado en ese libro And he never mentions the word mirror. y nunca menciona la palabra espejo. So when you go to the book of Daniel, Entonces cuando vamos al libro de Daniel, there's a word, hay una palabra, vision, visión, and this word vision in the English, y esta palabra visión en inglés it's translated from 3 different Hebrew words. es traducida de 3 palabras hebreas diferentes. Una de ellas es chazón And the other one is mareh, y la otra es maré and the other one is marah. y la otra es mará. M1 and M2 because they're very similar words. Y puse M1 y M2 porque son palabras muy similares. And it's these 2 words here Y son estas 2 palabras aquí that have some connection with this imagery. que tienen alguna conexión con esa ilustración. You have mareh and marah, Tenemos maré y mará, and the word marah y la palabra mará actually just means mirror. en realidad significa espejo o un reflejo. So we can take the position Entonces podemos tomar la posición en esta historia that maybe it's not important what the mirror is or is not. de que tal vez no es importante qué es el espejo. Or my brother was saying, O mi hermano estaba diciendo, a story esta es una historia of 2 people de 2 looking personas at one another. que se están mirando una a la otra. So if 2 people are looking at one another, you know that's not the same as 2 people looking at one another through a mirror. Entonces, si 2 personas se están mirando, sabemos que eso no es lo mismo que 2 personas mirándose a través de un espejo. In the same way in the book of Daniel, De la misma forma que en el libro de these Daniel, words mareh and marah estas palabras maré y mará mean slightly different things. significan 2 cosas un poco diferentes. And one of them means Y una de ellas significa 2 people looking at each other. 2 personas mirándose una a la otra. And the other one means Y la otra significa looking at a mirror or seeing a reflection. mirar en un espejo o un reflejo. And so if we're going to get it wrong in this passage, Entonces, si lo hubiéramos hecho de forma errada en este pasaje, we might get it wrong in the book of Daniel. lo podemos también podemos concluir errado en Daniel. No solo eso, See the word mareh sino que cuando vemos la palabra and maré then marah, y después mará, and it's this marah y es esta mará, which is the mirror. que es el espejo, If you don't understand how this mirroring model works, si no entendemos cómo este modelo del espejo funciona, then when you come to this word marah, cuando venimos a la palabra mará, and it just says mirror, y ahí dice simplemente espejo, in the book of Daniel, no vas a saber lo que significa en Daniel. what it looks like, what it feels like. ¿Qué es eso? ¿Cómo se siente eso? This is Daniel chapter 10. Então, isso é Daniel capítulo 10. In Daniel chapter Este es Daniel capítulo 10. Y en Daniel 10, important chapter, Daniel 10 es un capítulo importante connected to the history after the close of probation. porque está conectada con la historia después del cierre de la gracia. The history that we're about to enter into. La historia a la cual estamos The binding off. por entrar, la cosecha o el atamiento. So when you start talking about that history, Entonces cuando comenzamos a hablar de esa historia and we're not sure y no estamos seguros what that history looks like, de cómo es esa we historia, don't know what marah looks like, porque no sabemos qué es Mará, we want to try and spend some time understanding it. queremos pasar un poco de tiempo entendiendo eso. And one of the passages you would go to would be the one that we're under, the one we're talking about. Y uno de los pasajes que iríamos sería este aquí, el que estamos hablando.
que hay este reflejo que está aconteciendo aquí. And the reason why that's important Y la razón por la cual eso es importante is because when is this happening? At what step? es porque en qué paso esto está aconteciendo. Quando é que isso está acontecendo? Em qual passo? What verse are we in, by the way? ¿En qué versículo estamos, por cierto? What verse is this? Que verso é esse? 3:18. So, in this model here, Entonces, en este modelo aquí, where is 2 Corinthians? ¿en dónde está 2 de Corintios? Is it G1 or G2? That's the story. ¿Está en el G1 o el G2? G1. Anyone else? Alguém mais? Irmão Felipe. Yeah? Anyone disagree? Alguém discorda? Okay, so we all agree it's G1. Entonces todos concordamos que es G1. So if this is G1, Entonces si esto es G1 and we make a connection that there's this mirror that's y, reflecting God's character, y hacemos la conexión de que hay este espejo que refleja el carácter de Dios, but we're placing Marah pero estamos colocando Mará after the close of probation, después del cierre de la gracia. what step would that be? ¿Cuál sería ese paso? Third, Step 3. el paso 3. So normally we put this at step 3. Entonces normalmente ponemos esto en el paso 3 We call it glory 2. y lo llamamos gloria 2. So if this is correct and this is correct, Entonces si esto es correcto y esto aquí también, it begins to open up the idea comienza a abrir la idea not only what the Marah looks like, what that experience is, no solamente lo que se parece a esa experiencia Mará, but that the Marah vision is happening now, sino que la experiencia Mará está aconteciendo ahora not just in the future. y no apenas en el futuro. So I'm not trying to say all of that so that we understand about these visions. Não estou tentando dizer tudo isso só para No estoy diciendo todo esto solo para ver si entendemos estas cosas, Because maybe that was too fast or too complicated. que talvez isso foi muito rápido. porque tal vez fue muy rápido o complicado. The reason I mentioned it A razão pela qual eu menciono isso is to try and La razón por la cual lo mencioné inspire us that it's important to understand the verses. es que es importante para nos inspirar a entender los versículos The verse correct, obviously. y para intentar obtener la lectura correcta del verso. I think you can see, e eu acho que você pode ver because we tried it for an hour and a half, que nós tentamos Porque intentamos por 1 hora y media, it's not that straightforward. que não é assim tão fácil. que no es tan fácil, We can read things, then we miss things. porque podemos leer cosas y las saltamos o las perdemos. We're in the class, Entonces al principio de la we're clase missing the open part, Nós estávamos open eyes. estamos sobressaltando os olhos abertos. Then we started wondering con if ojos, viendo los ojos abiertos. glass or the mirror is actually Jesus, Después estamos viendo si el espejo es realmente Jesús o no, like this, Na verdade, como aquí, dessa forma, that the mirror and Jesus are the same thing. que o espelho e Jesus são a mesma que coisa. Jesús y el espejo es la misma cosa. Some time to develop a model Então nos levou algum tempo para desenvolver um modelo Entonces nos llevó un tiempo para desenvolver el modelo que tiene todas las reglas de lo natural. This is high school physics. Eso aquí es físicas del And then we can, we colegio. all know Y todos conocemos that it's also the same model that we all believe in the spiritual. que es el mismo modelo en el cual creemos en la parte espiritual. It's in the natural and it works in the spiritual. Entonces funciona en lo natural y en lo espiritual. So I'm hoping that you can begin to see Entonces espero que podamos comenzar a ver that when you build up a story and it works, it has integrity. que cuando construimos una historia y ella funciona, And then what you can entonces do is tiene que tener pressure on integridad. that story to see if it will stand the pressure. Y después lo que tenemos que hacer es colocarle presión a esa historia para ver cómo es esa historia, cómo reacciona. Y los incentivo a hacer eso. I'm pretty sure that about this methodology, I think it will
Y yo estoy bastante seguro sobre esta metodología que yo pienso que va a funcionar. Então quando você lê 2 Coríntios 3, e eu coloquei esse aqui, embora Entonces yo coloqué eso aquí, a pesar de que no lo verifiqué, y después le di otra historia en el libro de Daniel para mostrarnos que con lo que estamos luchando es con el modelo aquí, o este modelo una reflexión. Porque ese es exactamente el mismo escenario que Mare y Mara. Y si no lo tenemos bien aquí en esta forma, si lo tenemos correctamente, comienza a abrir unas verdades importantes sobre el libro de Daniel. Espero que ese ejercicio haya sido útil, no solo interesante. Y es simplemente otro ejercicio sobre cómo leer, cómo abordar un versículo. Ahora, yo no vine aquí preparado con este versículo. Todo lo que yo hice fue buscar gloria y carácter, así como todos ustedes. Llegué aquí a 559. Noté que estaba citando 2 Corintios 3. Y después dije, bueno, vamos a ver qué este versículo quiere decir. Entonces todos trabajamos con el versículo al mismo tiempo. ¿Cómo es que deberíamos estar estudiando? Entonces esto es como una especie de ejemplo de vida real, con un versículo del cual creo que la mayor parte de nosotros ya leímos, pero tal vez nunca lo estudiamos. Entonces tu deber, obviamente, es revisar lo que vimos, ver si concordamos con ese modelo, y si tiene sentido, verifiquémoslo. Y el mejor lugar para intentar verificarlo es en los versos anteriores del capítulo. Vamos a orar.